graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu vou pôr um louvor, hoje que é escolhido pela bispa e que vai falar aos nossos corações. Graça e a paz a você que vai participando dessa live. Deus te abençoe. A paz, pastora Vera, bispo Dá, Deus abençoe, minha amada. Se estiver ouvindo aí bem, paz do Senhor. Doce que o mel, tira desta terra, leva até o céu. Forte que passou, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os teus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há vergonha, nem falta que se prestem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante do mal. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há temor, nem falta que se prestem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante do mal. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele creem. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Escudo, né, para aquele nele crê. Graça, paz, Vera, tudo bom? Amados, a gente vai fazer uma oração agora.
Glórias a Deus, amém. Nós estamos glorificando o nome de Jesus. Eu quero que você, paz do Senhor, irmão José, a paz do Senhor a todos aí, a nossa amada Priscila e Alberto, nossos irmãos queridos, né, que estão ali em Terra Preta, representam aí a Bahia. Também a missionária que veio lá do Ceará, que ela disse, lá no Ceará eu assisto, onde ela estava na igreja, esqueci o nome dela, Edneuza, né, parece. Louvado seja Deus, né, representando aí o Ceará, todos que representam aí os estados do Brasil, seja Minas, né, a Vanete, o Van, Deus abençoe vocês aí, né, louvado seja o nome de Jesus, a todo São Paulo, nossos irmãos, né, Vilarosa com o pastor Edson, Vilazilda com o pastor Jaidil, a sede conosco, os presbíteros, bispos, pastores, irmãos, membresia, todos, louvado seja Deus. Nossos amigos fora do país, né, lá nos Estados Unidos, em todos os lugares, para a glória de Deus. Que a palavra do Senhor venha alcançar os corações. Nós vamos iniciar aqui, após esse hino maravilhoso, o escudo, né? Deus é o nosso escudo. Louvado seja o Senhor. Eu quero orar ao Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém? Quero lembrar os irmãos que a gente continua orando por Petrópolis, por Minas, por São Paulo, muitos também, com as chuvas, as águas torrenciais, mas que Deus tenha graça e misericórdia para nos dar livramento, né, amados? Em nome de Jesus. Jeremias, capítulo 1, versículo 11, né, é a palavra do Senhor aos nossos corações. Hoje nós estamos fazendo uma higienização na igreja, nas cadeiras, limpando, né? Está lá a Adriana Flávia, louvado seja Deus, daqui a pouco às vezes ela entra também. Deus abençoe os amados aí que estão participando dessa live, né? Participe, compartilhe aí aos amigos, né? Nós glorificamos a Deus por esses dias, né? Tivemos culto na sexta noite, no sábado de manhã oração, culto à noite no sábado, culto de manhã no domingo, culto à noite no domingo, todos os cultos. O Senhor tem trazido o seu povo à sua casa, isso é maravilhoso. A nós buscarmos, nós intensificarmos a busca no Senhor, estamos em tempos, né, da sua volta, para a glória de Deus. Orarmos também, continuarmos orando pela guerra, né, irmão? A gente está a um passo de uma terceira guerra mundial, mas em nome de Jesus nós repreendemos, nós declaramos paz nos corações dos líderes, para que possam, né, por seus caprichos, vidas serem ceifadas, né, que eles venham se curvar ao amor, à misericórdia e à graça, para que Jesus Cristo possa entrar nos seus corações. Então, quem achou aí, quem pôde, Jeremias capítulo 1, versículo 11, diz assim: a visão da vara de amendoeira. Eu vou ser breve para a gente orar e ser compacto aqui. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Coisa linda, né? Deus confirmando através do profeta, mas falando para o seu povo, para que Jeremias anunciasse. E ele disse para Jeremias: o que vês? Né? Uma pergunta de Deus. E ele está numa caminhada num deserto, e os seus olhos está vendo exatamente uma amendoeira, uma árvore de amendoeira, e ele está vendo as varas dela, né, olhando.
E o Senhor disse, viste bem, porque, porque eu velo sobre a minha palavra. E uma coisa, na caminhada a gente tem visto, Deus vela sobre a sua palavra. Deus, a palavra de Deus é a sua, é o que traz Deus à humanidade, ao caráter da humanidade, de Deus ao homem, ao caráter de Deus ao homem. Então aquilo que Deus fala, ele cumpre, porque ele não é homem para que minta, ele é filho do homem para que se arrependa, em termos das suas bênçãos, seus cuidados com o homem, né? Seus cuidados, de Deus é um Deus zeloso. E aí ele faz uma comparação de ele velar, quer dizer, cumprir, né? E o cumprir é uma coisa assim difícil para nós, porque não é fácil. A gente cumprir aquilo que a gente vota, aquilo que a gente diz, vou fazer, né? Quantas coisas ainda não fiz para Deus que eu disse, vou fazer, né? Então, e às vezes passa, às vezes até por despercebido, né? E acaba passando e a gente não cumpre aquilo. E a gente deixa, porque assim, às vezes os afazeres, a correria, tantas coisas que nos envolve, que às vezes tira a gente do foco. Mas Deus não, aquilo que Ele determinou, Ele vai cumprir. Então a gente vê as coisas que se cumpriram da palavra de Deus na nossa vida. A gente tem os exemplos, a gente tem muito exemplo de Abraão com Sara, a gente tem muito exemplo de Isaac, a gente tem o exemplo de Jacó, a gente tem o exemplo de Moisés, né? A gente tem o exemplo de todos esses homens. Noé, né? Noé, quando o Senhor falou para ele assim, Noé, faz uma arca, constrói uma arca, porque eu trarei chuva sobre, as águas se arrebentarão. Era um lugar que não havia chuva, é interessante isso. Naquele local, eu fiquei, chove, por exemplo, no Oriente Médio, mas muito menos, muito pouco. Então a maior parte que eu fiquei lá é só o céu limpo. Se tinha uma nuvem ou outra assim, era muito pouca ao longe. E a gente vê que tem lugares que chove pouco. Então esse lugar do Oriente Médio, eu não me lembro agora aqui, a cidade, não sei se era Uz, é lá para aquele lado. E era um local que não tinha chuva, tinha um regar da noite, a brisa para regar a terra, né, para ter os frutos, porque a árvore, o plantio sem nenhuma água morre, seca, né? E você vê no meio dos desertos arenosos oásis, né, em que dá um verde maravilhoso, dá um fruto bom, coisa linda. Mas quando não há chuva e Deus diz para um homem como Noé, diz, olha, constrói uma arca que eu vou trazer chuva a essa terra, é a questão da fé e de confiar e crer que Deus cumpre. Veja bem, quando Deus dá essa palavra, passa 120 anos. E a construção da arca, Noé jamais parou. Noé jamais desistiu. Noé, pelo que eu entendi, jamais deixou de crer que Deus iria cumprir. Ainda que muitos falavam para ele e diziam assim, olha, o tempo passou, Noé, você já está velho, 900 anos, eu não me lembro agora, e você está aí né, continuando com a arca, e esse lugar seco, não tem chuva, só tem uma brisa. E ele teve muitas situações para parar, para desistir, para achar que aquilo não ia se cumprir. Mas Deus é um Deus zeloso. Quando bateu 120 anos, aquela hora, Noé já estava com toda a arca pronta. Aquela hora Deus disse, talvez, creio eu,
né? Posso fazer essa colocação aqui, que se fosse 60 anos, a arca pronta, Deus cumpriria. Se fosse 50 anos, Deus cumpriria. Se fosse 100 anos, Deus cumpriria. Se fosse 10 anos, o cumprimento da construção da arca, Deus cumpriria. Então, muita coisa, eu creio que o Senhor quer falar conosco nesta manhã, nesse pão diário. Muitas coisas se cumprem das promessas de Deus que dependem de nós. Então, Deus está aqui orientando um moço, a qual Deus constituiu por profeta, mas que ele tinha que agir com a fé da palavra de Deus. Então Deus disse para ele, é interessante a colocação de Deus da amendoeira com a sua palavra. Porque a amendoeira é uma árvore que ela floresce antes do tempo. Né? Então, o inverno, ele cai, o outono cai todas a árvore se despede das suas folhas, cai tudo. Mas no inverno e depois no outono ela se renova, primavera ela dá as flores, né? No verão outono e verão ela dá muito fruto. Agora, o inverno, ele faz com que a árvore fique seca, total, sem árvore, sem fruto, sem folhas, sem fruto. Então ela fica só os galhos. E assim fica, porque o inverno judia da plantação, queima a plantação. Se a gente olhar os gramados no inverno, quando está muito frio, fica tudo queimadinho, fica tudo marronzinho, porque fica queimado. Assim, as árvores também sentem. Mas o Senhor disse para Jeremias, Jeremias, o que você vê? Ele diz, eu vejo um galho, ou uma árvore, né, de amendoeira. Tem tradução até que fala árvore, de amendoeira. Porque a árvore de amendoeira, o Senhor compara com ele e diz, viste bem, porque você está vendo. Porque eu velo sobre a minha palavra. Eu cumpro, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Quer dizer, o cumprimento da palavra de Deus, comparado a essa... Por quê? Porque ela quando o inverno está terminando, toda árvore, quando o inverno termina, as árvores começam a dar folhas, começa a dar, aí depois vem dar flor, para dar o seu fruto. Então, quando sabes que as folhas das árvores já estão verdejantes, nascendo, dando brotos, sabes que o inverno está no fim. Sabe-se disso. E a amendoeira é uma árvore que ela antecipa isso, quando ela é a primeira árvore a começar a dar as flores, a começar a dar as folhas e as suas flores, anunciando que o inverno cessou. E a palavra de Deus, ela cessa o mal na nossa vida. Ela cessa a perda, ela cessa a destruição, ela cessa tudo aquilo, ela cessa a tristeza, ela cessa tudo aquilo que é contrário. A palavra de Deus nos alimenta, a palavra de Deus nos renova, a palavra de Deus nos fortalece. E é isso que Deus está falando para Jeremias. E é porque Jeremias deve ter entendido que se essa árvore floresce antes do tempo, olha que coisa linda, floresce antes do tempo, Deus também pode, a qualquer tempo, fazer executar a sua palavra em nossa vida. Então, Deus não jamais quis esperar 120 anos, mas ele com paciência esperou Noé construir a arca, mesmo porque Deus poderia mandar anjos construir rápido aquela arca, mas não. Deus queria que o povo ouvisse a mensagem e talvez Deus disse assim, passou 50 anos, eles hão de se converter. Passou 60, 70, eles hão de ouvir a minha palavra. Eu velo sobre ela. Deu 90 anos. Ele diz, quem sabe vai ser agora. Quem sabe eu espero até 100 anos. E quando deu 120 anos, o Senhor falou, Noé, acabou-se o tempo. Deus
muitas coisas Deus tem deixado ao tempo que está para se cumprir tantas coisas, para que a gente possa dar ouvido à sua palavra, porque é ela que é velada, é ela que se cumpre, é ela que é a boca de Deus nos ensinando, para que a gente possa, muitas vezes a gente vê pessoas que elas estão como aquele povo na época de Noé. A palavra em Hebreus fala que casavam-se e davam-se em casamento. Quer dizer, faziam de tudo, mas não davam ouvido à palavra de Deus. E Deus foi segurando. Então, esses 120 anos, eu entendo o tempo de Deus, que Deus teve de paciência com aquele povo daquela época. E a arca se fechou. E hoje, o Senhor tem muitas coisas que tem deixado para que ainda haja tempo de salvação, haja tempo de dar ouvido e haja tempo também de cumprir muitas coisas na nossa vida, né? O Senhor tem feito o seu amor, né, a sua misericórdia para nos alcançar, para que a gente possa ser velado pela palavra de Deus, o cumprimento dela, ela recai sobre nossas vidas. Diz assim, mas tem bênçãos que Deus determinou na minha vida e não se cumpriram, mas hão de se cumprir, porque Deus é um Deus zeloso. Jesus está às portas. Pai do Senhor, diaconisa Valquíria, Deus te abençoe. Deus é um Deus zeloso. Então, quando Deus diz para Jeremias, comparando o que ele está vendo, o que está diante dos nossos olhos, na nossa vida espiritual, na nossa vida de caminhada com o Senhor, o que nós temos visto, o que nós temos acompanhado, não importa se estamos 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos, dentro da igreja, 50 anos. O que importa é que nós temos visto algo de Deus. Nós temos que estar com esses olhos voltados à palavra de Deus. Então Deus havia determinado a Jeremias levar a palavra ao seu povo. E Jeremias estava preocupado. Então ele diz assim, o que vês? O que vês, Jeremias? E ele disse, Senhor, eu vejo uma árvore ou galho de amendoeira, porque estava seco aquele galho. Ele diz, pois é, viste bem, eu velo sobre a minha palavra para que se cumpra. Quer dizer, Deus está dizendo para nós nesta manhã, neste pão diário, a minha palavra, tudo passará, mas a minha palavra não há de passar sem que se cumpra. Ela há de se cumprir, de se cumprir as promessas da sua vida. Ainda há tempo, um dia como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Ainda há tempo de Deus cumprir na sua vida, na minha vida, muitas coisas que Ele determinou. E a experiência, a experiência que a gente pegou nesses 31 anos, que tudo que Deus falou, Ele cumpriu. Coisas que não se cumpriram ainda, é porque nós atrasamos. Nós é que atrasamos. Eu creio que, né, se o povo não tivesse tido falta de fé naquela caminhada do deserto, eles tinham atravessado em tempo real. E o tempo real era para passar dias, não era para menos de um mês. Eles estariam cruzando o Jordão para tomar posse daquela terra, qual Deus disse. Deus, quando vai tirar eles do cativeiro, ele dá uma promessa, uma palavra de promessa. Olha, eu tenho uma terra prometida para vós. Então, quando ele usa os profetas da época, os anciões, e depois ele já vai anunciando, e quando chega Moisés, ele vem com a mesma promessa. Olha, Deus vos deu uma terra boa, né? Uma terra que emana leite e mel, e nós vamos para ela. Só que a caminhada levou 40 anos. E o interessante que a gente vê é que dos 40 anos entra a geração futura, mas não entra de toda a geração antiga, só fica 2. E o interessante é que esses 2, eles vivem tanto tempo do cativeiro, preste bem atenção nisso, o tempo do cativeiro,
o tempo do deserto, que foram 40 anos, e o tempo da conquista na terra prometida, que é Josué e Caleb, junto com a geração futura. Deus, o tempo de Deus, é o tempo está no controle de Deus. As coisas se cumprirem na nossa vida, está no controle de Deus. É isso que Deus trouxe a Jeremias e trouxe ao povo daquela época e traz para nós hoje, porque essa mesma palavra vive e eficaz. Então, como a árvore de amendoeira, antes do tempo da fruta, antes do tempo anuncia as coisas boas, e eu estou te anunciando hoje pela manhã, nesse pão diário, esse momento de oração, que a palavra de Deus há de se cumprir, as promessas dele sobre a tua vida. Então você que está recebendo essa palavra, ou quem essa palavra chegar, é sobre esta palavra, né? Eu gosto muito de fazer, eu gosto de analisar o contexto, né? Como se eu estivesse lá. Eu queria ver, né, todo o povo que estava foi morrendo e foi nascendo, e foram povos novos. Então eu acredito que Josué ali já ensinando aquele povo, dizendo: olha, creia na palavra de Deus, nós vamos entrar na terra prometida. Eu só fui lá como espia, eu e Caleb, mas vocês vão entrar com a gente que sabe a terra é muito boa, porque a palavra de Josué era sempre essa: olha, tem luta, tem gigante, mas nós vamos vencer eles, porque Deus deu a sua palavra que a terra é boa e a terra é conquistada por nós, então nós vamos vencer. Essa é a palavra de Josué, sem palavra negativa. Josué trazia a palavra de Deus, determinado que aquilo que Deus ordenou, não importa a barreira que ela esteja, não importa o impedimento, para que possa vencer. Quer dizer, é confiar, ter fé, permanecer, fortalecer na graça. Essa aí é a palavra de Deus. Quer dizer, todo crente que confia no Senhor, que crê na sua promessa, irmão, Deus vai trazer o sobrenatural para que o nome dele seja glorificado. A paz do Senhor, Adriana Flávia, louvado seja Deus. Então eu quero dizer para você, o que Deus estava falando para Jeremias era exatamente analisando esta árvore, que é a primeira, e é interessante que ela é a primeira árvore que quando vai terminar o inverno, ela já se antecipa avisando. Então, o agricultor, ou o agricultor, o conhecedor da terra ou hoje também, mas naquela época, ele sabia, o tempo deles, eles não tinham tecnologia. A gente pega aqui o celular e diz assim: olha, 15 dias me deu tempo de São Paulo, ou do litoral, ou do Rio de Janeiro, de qualquer coisa, dá todos aqueles dias já, 15 dias para frente, né, do tempo que vai estar cada dia, chuva de manhã, sol de manhã, chuva à tarde, chuva torrencial, está tudo. Eles não tinham essa tecnologia, mas eles se guiavam pela natureza. Então eles olhavam, por exemplo, o agricultor já sabia, o tempo do inverno estava terminando, né, um frio cortante, um frio que mata a plantação, mata toda a lavoura, e ele sabia que ele olhava para a árvore de amendoeira e ele via que ela ia dando os seus brotos, e que aí ele dizia: o inverno está no fim, está por acabar. Quer dizer, está por acabar a luta que você está passando. Está por acabar, porque eu declaro sobre a palavra de Deus, em nome de Jesus, que Deus é fiel para velar sobre a sua palavra. Eu declaro sobre a sua palavra o cumprimento das bênçãos de Deus, que Deus prometeu na sua vida, para que você conquiste. É o crer. Como eu entrei ministrando, que eu creio
que quando Deus falava isso para Jeremias, eu fiz uma comparação da arca, que se Noé fizesse ela em 10 anos, ou aquele povo se convertesse aos 10 anos, digamos que a arca estava no piso, e o povo em 10 anos se convertesse, Deus cumpriria a palavra dele. A Deus, o tempo de Deus, para ele, hoje é 1000 anos. 1000 anos é dele, porque o tempo de estar no controle de Deus, nós é que necessitamos que as coisas aconteçam. Então depende de nós, né? E muitas vezes Deus demora pela sua... Não que Deus demore, mas espera ao tempo para que a gente não se perca, ou que não é hora, ou nós atrasamos o cumprimento da palavra de Deus. Nós é que podemos atrasar. E a gente vê isso. O povo ficou 40 anos ali e acabou ainda não entrando. E aí entrou a descendência. Mas Josué e Caleb viveu as 3 etapas. Cativeiro e creram. Deserto e creram. E aí entraram na terra prometida e você vê as conquistas. Você vê Josué farto de dias, todo o povo farto. Deus abençoou todo o seu povo. E eu creio, e eu gosto muito de quando Josué faz, no fim da sua vida, uma oração diante do povo, exclamando assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quer dizer, ele serviu a vida toda com fidelidade, e ele agora diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, para que o povo cresça dizendo: olha, Deus cumpriu a sua palavra, cumpre com ele, né? Cumpre, permaneça. O carinho de Deus é que nós estejamos perto dele. As flores da árvore da amendoeira anunciam o final do inverno. Os brotos nascendo antecipadamente, está dizendo, como se fosse uma tecnologia, dizendo: olha, está chegando o dia do fim do inverno. O tempo de cantar chegou. Aí começam os pássaros a se alegrar e começam... Está chegando a primavera, está chegando o outono, vamos ter frutos. Então eu quero dizer para você que Deus vela sobre a sua palavra. E que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu quero fazer a oração para não me alongar muito e dizer para você que essa mensagem que Deus deu em Jeremias capítulo 1, versículo 11, ela possa ser lida por você, que o Espírito Santo possa trazer mais revelações sobre essa palavra de conhecimento, essa palavra que possa falar aos nossos corações, dizendo que Deus vela, mas Deus cumpre. Deus é um Deus zeloso, que cuida para que nós possamos glorificar o nome dele, porque Deus tem prazer no nosso bem. Deus não tem prazer em que vivamos destruídos. Então imagina se Josué, ao cume do monte, quer dizer, no lugar alto, todo o povo, toda a congregação reunida, saíram de dentro. Você veja que coisa linda. Eles saem de lá em 600.000, é o número relatado pela Bíblia. Sai com Moisés, 600.000, mas Josué vai no meio, ele é número dos 600.000. Agora eles são número de milhares de pessoas, eu não me lembro aqui, mas multiplicaram, né? Estão em números muito maior, já com a bênção na terra em que Deus prometeu. Terra que emana leite e mel. Quer dizer, o bem de Deus prosperou sobre a vida de todos e prospera sobre nossas vidas. Então você que tem negócio, você que tem o teu trabalho, você que tem... Eu gosto muito de agradecer a Deus o que Ele dá. A gente, lógico, quer conquistar mais, mas aquilo que tem, com muita gratidão ao Senhor. Senhor, obrigado. Né? A gente tem o costume, né, de dizer: nossa, quanto menos sacola e mais dinheiro.
no mercado, né, por causa da inflação. No outro dia até a Caixa falou comigo, né? Eu estava assim na Caixa, ela viu eu olhando, né? Passou um pouco de coisa, deu 300 e poucos reais. Ela falou, nossa, né? Eu falei assim, olha, eu acho caro também, mas uma coisa eu tenho que agradecer a Deus. Nós ainda podemos comprar. Quantos estão sem poder comprar um pão? Quantos estão, o ruim não tem condição alguma. Então o Senhor é um Deus zeloso, é um Senhor que tem dado a condição, dado a bênção. Então a gente tem que agradecer, tem que abençoar isso, porque Deus é um Deus que transborda, multiplica, né? Faz o pouco ser muito. Deus é um Deus zeloso para isso, para que as coisas se multipliquem, né? Prosperem nas mãos dos seus filhos. Isso é Deus, isso é ação de Deus. Então Deus estava querendo se relacionar com o povo que estava afastado de Deus, então ele diz para Jeremias, para levar essa palavra, esse contexto para Jeremias, olha, o que você vê, você viu bem. Diz para o meu povo que assim como você viu bem a árvore de amendoeira, eu também velo sobre a minha palavra para que se cumpra. Isso é lindo. Então, nesse dia, hoje, o Senhor está falando conosco. Deus vela sobre a sua palavra. Ela é descumprir na sua vida. É a porta que você talvez esteja pensando que não vai abrir mais. Não. Creia, porque o Senhor há de abrir. Creia naquilo que ainda falta se cumprir na sua vida, porque Deus é um Deus que, para Ele, hoje é como um dia, e Ele pode fazer se cumprir e você glorificar o nome do Senhor. Ele vela sobre a sua palavra. Oremos ao Senhor. Vamos fazer uma oração, irmãos. Eu aprendi muito com o meu pastor. Ele dizia assim, Luiz, você quer conquistas na sua vida. Simples. Você quer conquistar tantas coisas na sua vida, não quer? Sim, pastor. Ele dizia, pois é, ore pelos outros. No início eu ficava pensando assim, e eu? Ele disse, ore pelos outros, porque quando você orar pelos outros, Deus traz em você. Quando você é um canal de bênção, não se esqueça que a bênção que você está orando pelos outros, porque os outros estão sofrendo em dificuldade, Deus fará com que a bênção passe, ela está passando por você e você será abençoado. E esse é um segredo. Então eu quero orar com você agora, fazer uma oração por aqueles que estão sofrendo da guerra, por aqueles que estão sofrendo nos flagelos da chuva, né, das situações, né, por aqueles que estão talvez chorando agora por um pão. Não que você vê que o povo, principalmente o brasileiro, a gente vê a solidariedade. É muito, irmão. É muito. O povo um pouquinho que nós fizemos da missão evangélica, nós levamos, deu caminhão de coisa, um caminhãozinho, né? Não um caminhãozão, uma carreta, mas deu coisa, né? De água, alimento. Não é isso, o povo, mas orar por eles, para que eles sejam livres da situação da catástrofe. Que Deus tenha misericórdia, orar por isso, porque não é fácil. Deus reconstrói. Deus é um Deus que traz essa palavra de reconstrução, como trouxe ao povo que estava no cativeiro. Estava no cativeiro pela correção, pelos seus erros, pela falta de obediência e temor. Então, mas Deus sempre traz a restauração. Deus nunca dá uma palavra de correção sem dizer, eu estou com você, eu vou te ajudar. Mas é preciso a gente ceder. Alguns pontos na palavra de Deus, a gente vê que Deus chegou ao limite. Foi o caso de Sodoma e Gomorra, foi o caso de Noé, né? Que Deus só salvou ele e a família dele. O restante, ainda que eles correram para tentar, e a medida de Deus já tinha se esgotado. A paciência, o que a gente
tem que saber que Deus é longânimo e paciente, mas Ele tem limite. Então, que nós oremos agora pelos nossos irmãos, né, que estão debaixo da guerra, criança, arrastada à fome, pessoas que estão tristes, né, de olhar, porque o homem ele é sociável, mas o homem ama o seu lugar que ele se associa. E se eu chegar lá no lugar frio, quem mora no iglu, né? Como os esquimós, ele diz assim, mas se eu ficar aí, eu vou morrer de frio. Mas ele diz, mas aqui é minha casa. E ele se esquenta naquele lugarzinho de gelo, casa de gelo, e ele se esquenta. E ele vive ali, e se tirar ele dali, talvez morra. Então o homem é sociável. É preciso a gente entender isso, que todos têm o amor à sua casa, o amor ao seu lugar, o amor à sua família, e Deus tem prazer que haja bênçãos na vida de todos. Deus de Abraão, eu quero neste momento, Senhor, elevar, Senhor, a oração a Ti dizendo, Jeová, Tu és o nosso Deus, Tu és o Santo de Israel, e em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, Senhor, nós clamamos a Ti. Como a Tua palavra diz, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ó Santo de Israel, para que Tu possas, Senhor, inclinar pela Tua misericórdia os Teus ouvidos e ouvir. Para que Tu possas, Senhor, na Tua misericórdia, Senhor, atentar com os Teus olhos e nos ver. Senhor, que o Teu povo, aqueles que estão sofrendo ali na guerra, por capricho de 2 homens, Senhor, tende misericórdia, Senhor, para que as pessoas que estão, Senhor, em flagelo, Senhor, de fome, de frio naquele lugar, Senhor, caminhando a dias, Senhor, como mortos-vivos, Senhor, clamando, pedindo um socorro, um pão que seja, Senhor, um lugarzinho quente, Senhor, porque a guerra destrói, a guerra mata. Senhor, aqueles que perderam seus entes queridos, seus filhos, que acabaram, Senhor, afastados, as crianças, Senhor, chorando, clamando, os idosos, Senhor, olhando para suas casas destruídas. Meu Deus, por um capricho de pessoas, Senhor, que não se dobram os joelhos, não se curvam, Senhor, muitas vezes nas suas serviços para reconhecer o Teu nome, reconhecer a Ti, Jesus, como Salvador. Mas ali tem filhos Teus, tem igrejas, tem, Senhor, judeus, tem pessoas, Senhor, amorosas a Ti, ó Pai. Eu Te clamo, Senhor, que haja paz nos corações do Putin, do Senhor, e Senhor, do presidente, Senhor, da Ucrânia. Senhor, que haja, Senhor, nos corações deles paz, para que possa haver paz no meio do povo, mas que o povo venha se converter, para que Tuas bênçãos, Senhor, Tua palavra se cumpra nos corações deles. Senhor, assim também os das chuvas, Senhor, guarda Petrópolis, guarda, Senhor, Minas, guarda São Paulo, guarda o Rio de Janeiro lá embaixo, Senhor, guarda os que sobraram, Senhor, os que ficaram, Senhor, para que eles possam se renovar, se fortalecer. A Tua palavra é fiel, Tu és fiel, Senhor, para dar em dobro, Tu és fiel para restaurar, Tu és fiel para fazer, Senhor, melhor. Senhor, quero interceder também, Senhor, pela vida do Zé Hilton, Senhor, a saúde do Teu filho. Senhor, restaura, renova. Senhor, Tu pode todas as coisas, toca em todo o organismo do Teu filho. Senhor, que ele possa, Senhor, ter saúde, que ele possa ter força, que ele possa ter, Senhor, cada vez mais ele é Teu filho, tem ido à Tua igreja. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, seja fiel agora para curá-lo, libertá-lo dessa enfermidade. Assim também a filha da nossa irmã Fernanda, a filha da nossa missionária, Senhor, eu peço agora, Pai, a Fernanda, para que a saúde dela se estabeleça totalmente, porque Tu já tocaste.
desses sinais de toque, Senhor, que Tu estás presente, que, Senhor, nós possamos, ó Pai, para que Tua palavra se cumpra, porque Tu és um Deus veloso, Senhor, Tu és um Deus que vela sobre a Tua palavra, Senhor, e que nós tenhamos propósitos diante de Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a ter força, perdoando nossos pecados, livrando-nos, Senhor. Eu quero abençoar a vida do irmão, do presbítero Adelino lá, Senhor, que viajou lá, Senhor, e presidente Venceslau, o casamento daquele jovem, Senhor, que se converteu a Ti, Senhor, e toda lá a sua família, todos os familiares e o povo daquela cidade, Senhor, assim abençoa os Teus filhos, dá força, Senhor, Senhor, a todos, Senhor, apresentando, Senhor, a cada necessidade, apresentando os jovens, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a despertar, Senhor, para a fé, despertar para a Tua palavra. Senhor, sabemos que Teus jovens precisam, Senhor, de ensinamento. Ajuda-nos a orientá-los, Senhor, para que eles entendam, Senhor, Senhor, o que não é bom para Ti, não é bom para nós. E o que não é bom para nós, não é bom para Ti, Senhor. Traz a destruição, Senhor, para que nós não venhamos nos perder, Senhor. Ajuda a Tua igreja na terra. Fortalece, Senhor, porque esse é o tempo da Tua vinda. É o tempo que Tu tem velado sobre a Tua palavra, que haveriam tempos trabalhosos e que muitos se esfriariam na fé, que muitos perderiam, Senhor, a fé. Ajuda-nos, Senhor, a não perder a fé. Assim como te disse Pedro, Senhor, se nós precisamos nos perdoar, nos amar, nos fortalecer, acrescenta-nos a fé, Senhor, para que nós não possamos perdê-la, não possamos deixar de perdoar e nos amar, para que sejamos perdoados, Senhor, nos ajuda, perdoa, limpa os nossos corações de tudo, Senhor, que traz, Senhor, contrariedade aos nossos corações, para que haja perdão nos povos, nações, jovens, adolescentes, crianças, livrando, Senhor, de todo esse principado, de todo o mal, de toda ação satânica, Senhor, que vem nas gerações ensinando coisas que destroem, ensinando coisas que são contrárias à Tua vontade, à Tua palavra, ensinando coisas que, Senhor, que traz, aceitando coisas que traz, Senhor, a contaminação. Senhor, ajuda, Senhor, a Tua igreja, ajuda-nos a ensinar, a orientar, porque nos sentimos muitas vezes até perdidos, porque tantas coisas, Senhor, que muitos dizem que é boa e outros dizem que não, mas o que diz a Tua palavra que nós queremos cumprir, Senhor, porque Tu vela sobre ela, é a Tua palavra que traz a verdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade vos libertará. Senhor, é sobre a Tua palavra que nós declaramos a paz que excede o entendimento, é sobre a Tua palavra que nós declaramos a cura, é sobre a Tua palavra que nós declaramos vida e vida com abundância, Senhor. Visita aqueles presídios, tem lá pessoas arrependidas, creio, Senhor, que se converteram de verdade e querem, Senhor, uma nova vida. Senhor, visita os hospitais, UTI, visita o irmão José, Senhor, dá saúde para ele, Senhor, cada vez mais. Tu tem feito maravilha, mas, Senhor, Tu pode completar esta obra, glorificando o Teu nome, dando dias regalados de vida a Teu Filho. Eu oro, Senhor, apresentando a cada jovem, Senhor, que tem tido dificuldade, Senhor, para que venham, Senhor, ser restaurados, fortalecidos, em nome de Jesus. Amém? Então, que Deus te abençoe. Hoje nós estamos lá com a higienização na igreja, está lá a nossa Adriana Flávia. Que Deus abençoe. Da quarta-feira, amanhã, hoje à noite, perdão, tem muita coisa na cabeça. Hoje à noite nós teremos a live. Eu vou fazer tudo, às vezes a gente está em atendimento, outros irmãos, outras causas, são os problemas da igreja. Minha função como apóstolo é botar trabalho como esse trabalho que é da igreja, da missão evangélica Porta para você, através do nosso bispo, que tem sido zeloso, para fazer esse trabalho na segunda-feira, às 20 horas, né? Cura e libertação, oração do clamor, né? Às 20 horas,
com a mensagem, o bispo Edson, pastora Simone, adoração com seus filhos. Nós agradecemos a Deus por ter esse trabalho. Então, às 20 horas, vou fazer de tudo para hoje estar, mas se não tiver algum atendimento, né, como acontece, mas na quarta-feira estaremos aqui, estaremos na Missão Evangélica Porta para o Céu, com o culto na direção das mulheres, uma bênção, né? E nós temos, uma vez por mês, Mulheres na Rocha, tem sido uma bênção, para a glória de Deus. Então eu quero estar te convidando, né? Amanhã estarei aqui novamente com o pão diário e a oração do clamor, a oração da cura, da libertação, em nome de Jesus. Se você estende a mão na tua casa e declara a bênção de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro que a palavra de Deus se cumpre na tua vida, as promessas para a glória de Jesus Cristo. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.